Olá a todos, é muito bom estar com vocês de novo. Sempre, todas as quartas-feiras, nós estamos aqui nesse espaço do YouTube do Canal da Infinita com a revista Etc., Literatura e Arte, sempre divulgando e promovendo os autores. E a Ana Coelho foi a pessoa que primeiro abraçou esse projeto, junto com a Suzana, né, que é a autora da capa. Mas a Ana, quando a gente estava conversando, trocando ideias sobre a possibilidade de fazer esse projeto que eu já tinha na gaveta há muito tempo, como sempre foi uma das primeiras pessoas que disse que sim, que apoiava. Então, tenho muita gratidão à Ana Coelho por tudo que ela é, por tudo que ela representa, não só no cenário da literatura em Portugal, mas também todo o apoio que ela tem dado à Infinita desde sempre. Eu ainda estava na outra margem do Oceano Atlântico, quando eu já ouvi a Ana no Livro Aberto, na Rádio Alenquer, e desde então a gente tem caminhado juntas e agradeço muito, Ana, por tudo que você tem feito pela sociedade, pela literatura e por nós aqui também. E é uma honra e um prazer ter você nesse projeto, que eu acredito muito que é mais um projeto para a gente promover e divulgar autores e criar pontes e laços com os autores e com os leitores, para que todas as pessoas possam conhecer um pouco mais o que está por trás do autor, o que ele pensa, o que tem por trás dos livros, né? Como tem o seu programa da rádio também, você chega perto das pessoas, as pessoas conseguem conhecer um pouco mais quem é entrevistado por você ou quem se apresenta, e esse projeto é mais ou menos isso também, a gente colocar o autor numa evidência que seja mais fácil para que as pessoas tenham acesso a ele também. Então, uma boa tarde, boa noite, bom dia para todos que vão nos acompanhando. E, Ana, muito prazer, mais uma vez, muito obrigada e seja muito bem-vinda. Obrigada, Adriana, e boa noite a todos, boa tarde, bom dia, conforme a hora que nos forem ouvir. E grata sou eu por te ter encontrado no meu caminho, e tem sido assim a caminhada da literatura, traz pessoas boas, e acredito e dou-te os parabéns por tudo o que tens feito e tens conseguido, a ti e à Júlia, e estamos cá para ajudar, estamos cá para apoiar, e o caminho faz-se assim, em comunhão, em partilha, e se não for dessa forma não faz sentido algum. E sabes que reconheço o teu trabalho, como dizias, e muito bem, ainda estavas do outro lado do Atlântico e nós já íamos comunicando, e os anos vão passando e nós continuamos juntas, portanto é o sinal de que as coisas estão a correr bem. E a Infinita tem tudo para correr bem, porque tem-te a ti no leme, e tem muitas outras pessoas também que vão apoiando, e esta revista em particular é extremamente interessante, a edição 0 foi fantástica e, portanto, daqui para a frente vai ser melhor ainda, porque cada vez que se faz uma coisa, faz-se melhor. Vamos melhorando e aprimorando tudo aquilo que se vai fazendo. E acredito que sim, que é um projeto que tem pernas para andar, e a literatura precisa destes projetos. Os autores precisam destes projetos, os leitores precisam destes projetos. E, portanto, vamos para a frente, porque sim, e acreditando que irá ser um sucesso e que daqui a uns anos estaremos aqui outra vez a falar sobre ele. É exatamente isso, Ana. Já estava conversando também, né, com a Suzana na outra vez, que é justamente essa ideia desse projeto é uma coisa continuada. Espero que as próximas gerações também, né, como a Júlia e como tantas outras, a sua Carminho também, quem sabe ela pega essa vocação da avó, e como a Kátia já tem feito também, e propaga a literatura e a arte e a cultura também, deixando, né, que a gente possa deixar esse legado para todos. E eu te agradeço que a Ana também é uma das pessoas que faz parte da equipe da Infinita, não são todos que estão sempre em evidência, mas a Ana é a pessoa da comunicação, é a pessoa que está sempre disposta em apoiar a gente em todas as situações. E como você falou, a nossa edição número 0, né, foi assim, é uma revista que eu tenho imenso carinho, está aqui marcado, imenso carinho por todos vocês que participaram, acreditaram nesse projeto, porque a Ana está aqui como colaboradora. A ideia da revista, etc., é justamente isso, a gente ter alguns colaboradores para escreverem textos de opinião, contos,
para a gente tornar também mostrar o outro lado literário. Muita gente escreve prosa e as pessoas só conhecem o texto, as poesias. Então, a gente tenta puxar um pouquinho também alguns autores que fazem parte, vai ter sempre rodízio, vai ter autores convidados, destaques do mês, para que a gente possa dar um pouco de dinamismo a esse projeto, que eu acredito que vai ser bem longo, e mensalmente a gente vai ter autores, não só autores da Infinita, eu quero deixar isso bem claro, Ana, já que você também faz um trabalho assim extremamente diversificado, autores de todas as editoras, autores que fazem edições de autor, autores que às vezes não têm nem livro publicado, mas que participam das coletâneas, das antologias, venham participar da etc. A etc. é uma rede de contatos. Então, a gente quer, a cada página, fazer com que as pessoas se interajam, né? Os leitores de um com os autores também de outros, e os próprios autores se conhecerem nos lançamentos, mesmo que não possa estar presente, mas a gente está sempre disponibilizando possibilidades das pessoas se comunicarem. E isso que é o mais importante, que é o trabalho que a Ana Coelho tem feito sempre. A Ana dá a oportunidade das pessoas se comunicarem. Vamos começar, porque a Ana abraça tantos projetos também, é uma das pessoas que eu mais admiro nesse meio da comunicação e da literatura, porque não é fácil o trabalho que a Ana faz há tantos anos, comunicadora, né, de uma rádio, e manter essa periodicidade. Então, mesmo quando as coisas não correm bem, a Ana dá sempre um jeito de manter o programa no ar. Então, parabéns, Ana, e eu queria que você falasse um pouquinho do programa, falasse um pouquinho do projeto também, dessa nossa coletânea Livro Aberto, que eu tenho uma imensa honra e gratidão de participar desde 2018. Acho que falei só um, e a Júlia fez essa capa desse ano também, então minha gratidão por ter convidado a Júlia e tantas outras coletâneas, né, que a Ana está sempre trabalhando em prol da natação adaptada, que é um projeto social que eu tenho extremamente, vou mostrando aqui todos que a gente vai trabalhando, extremamente gratidão, e também admiro demais esse trabalho social que você está sempre empenhada em exercer, e depois a gente fala dos outros livros também. Então, fala um pouquinho para a gente como é a Ana Coelho do projeto Livro Aberto. Vou só acrescentar uma coisa ao que tu disseste, a nossa da revista, e que há lugar para todos de outras editoras, e mesmo que nunca tenham entrado em nenhuma coletânea, também têm lugar na revista, porque muitas vezes aquela primeira vez em que se vê algo nosso escrito no papel, numa revista, em conjunto com outras pessoas, cria um impulso para se melhorar a cada dia. Portanto, se também nunca sequer participou numa coletânea, por que não fazer parte desta revista e juntar-se a este projeto, porque vai ver que vai valer a pena, porque muitas vezes esse é o impulso para uma caminhada, e eu falo disso porque a minha experiência é mesmo essa. Respondendo agora. Então, como você tocou nesse assunto, deixa eu só mostrar para as pessoas entenderem como é a participação na revista. Por exemplo, aqui, abri aleatoriamente a Suzana, tá? Então, é a foto do autor, uma frase que define o autor, e são 15 perguntas que eu envio, justamente perguntas elaboradas pela Sara Timóteo, para que as pessoas conheçam o pensamento daquele autor. Então, como a Ana está falando, as pessoas que ainda têm uma certa timidez de se colocarem publicamente, nós damos esse caminho, esse apoio. Então, através de responder perguntas, fica às vezes até mais fácil, né, a pessoa poder interagir melhor. Depois disso, a gente coloca sempre um texto ou um poema do autor, que ele queira, que ele goste mais, e os livros publicados. Então, cada autor tem direito a 4 páginas, justamente para que a gente possa fazer esse trabalho e também esse contato entre os autores, né? Obrigada, Ana, por lembrar disso. Isso. Há sempre mais um lugar. Ainda àquilo que tu me perguntaste do trabalho da rádio, eu comecei a fazer o programa Livro Aberto na Rádio Voz do Alenquer em 2015, no dia 7 de maio de 2015. Eu, que sou bastante tímida em público e que nem sequer gosto de microfones, eu continuo a dizer gosto porque eu continuo a não gostar deles. Só que a nossa rádio, a Rádio Alenquer, que tem 38 anos, eu conheci algumas pessoas de lá e estava constantemente a insistir que a rádio local devia ter um programa de literatura. Mas era preciso alguém para o fazer.
e já não está nesta parte, neste mundo físico, a Diana Pereira, ao qual devo muito em estar ainda hoje na rádio, começou-me a dizer, porque não tu? E eu, deve estar louca, porque eu não gosto de falar em público, eu não gosto de microfones, mas acabei por ir ter com ela umas tardes e ela sempre, eu tremia e ela dizia que aquilo não era nada e que estava tudo bem, pronto, e fui na aventura de fazer o programa na rádio para divulgar a literatura. Ao fim de muito pouco tempo, o meu foco ganhou outro ânimo. Não perdi o foco de divulgar a literatura, mas ganhei um outro foco, porque eu nunca tinha pensado nisto. Já tenho visto alguns convidados que eu fui tendo até 2020, depois disso deixei de ter por causa do Covid, e depois o programa tomou outro rumo, e quem sabe, em breve poderemos ter de novo convidados em estúdio. A rádio, quem é que ouve as rádios locais? Maioritariamente, 80% ou 90% das pessoas que ouvem, ou 70%, não sei, não tenho uma estatística fixa, que ouvem as rádios são pessoas muito isoladas, os invisuais, pessoas que não têm acesso à internet, muitas vezes nem sequer aos livros, por questões logísticas e económicas, e muito rapidamente, ao fim de poucos programas, eu apercebi-me que eu estava ali a fazer mais do que divulgar a literatura, estava a fazer um trabalho social. Entretanto, em 2016, fiz a primeira coletânea, foi uma lição, não vou falar disso, só vou dizer que foi uma lição. Devo muito a essa coletânea, porque foi aí que eu aprendi a paginar e a fazer tudo o que sei hoje, que não sabia, e como não correu como eu idealizei, assim, se isto não correu bem, feito por terceiros, vai ser feito por mim, e se correr mal, olha, se correu mal com terceiros, corre mal comigo, tudo bem. E então fiz em 2017 pela primeira vez, portanto a segunda coletânea, em que os lucros reverteram para a natação adaptada. Eu conhecia natação adaptada através de algumas pessoas, acompanhava este trabalho fantástico, porque é natação para pessoas com deficiência, e conheço as dificuldades das pessoas que têm filhos com problemas, com deficiências, têm consultas, têm que faltar muitas vezes ao trabalho, portanto, muitas vezes são famílias, não quer dizer que sejam todas, com alguma carência económica, mas é muito importante para estes jovens, até moços da Casa do Gaiato, praticam natação adaptada, portanto, mas eles precisam de verbas. Até a deslocação destes jovens, quando é para as provas, eles não podem ir sozinhos, eles têm que ter acompanhamento, e tudo isso custa dinheiro, tudo custa dinheiro. E então, essa primeira coletânea, abracei esta causa, não fui só eu, porque temos tido sempre, a primeira coletânea foram 103, depois foram 106, já tivemos 134, portanto anda sempre mais de 100 autores que se juntam neste projeto, e temos tido o patrocínio da União de Freguesias da Lhandra, São João dos Montes e Calhandris, e os grandes patrocinadores são os autores, porque dão o trabalho, temos uma diversidade que não é fixa, e está, é prosa, é poesia, é aberto, e depois cada um adquire pelo menos um livro, para se conseguir a verba para pagar o livro e para que sobre dinheiro para a natação adaptada. E as pessoas aderiram muito bem a isto, os autores aderiram muito bem a este projeto, e aliás, já andam a perguntar, 2015. E continuo, pronto, irei fazer 10 anos, para já fiz 9,5, a fazer o programa, raramente faltei, mesmo na altura do Covid, muitos deixaram de ir ao estúdio, eu não deixei de ir, e houve na altura uma amiga minha que me dizia assim, mas tu vais para o estúdio, naquela altura mesmo que andávamos todos muito assustados e que estava tudo fechado em casa e que não se saía, eu assim, eu estou em casa, eu entro no estúdio, não está lá ninguém, eu saio do estúdio, é assim, nesta altura as pessoas ainda precisam mais de mim, porque está tudo fechado em casa, portanto, não há desculpa para eu não sair de casa. E se eu tiver que apanhar o Covid, também apanho no supermercado quando for às compras, portanto, vamos embora. E correu tudo bem, nunca apanhei Covid assim, tive, como todas as outras pessoas foram tendo, já depois noutras fases, e pronto, e foi... A minha última convidada foi a Ana Ato, no início de março de 2020,
E depois o programa tomou um rumo dos desafios que eu faço, ou com palavras que peço emprestadas a um autor do passado que quero dar a conhecer, e eu tenho aprendido imenso, porque eu não conheço estes autores, como é óbvio, eu vou pesquisar e encontro autores fantásticos que ninguém fala neles, porque nós, quais? Floribela Espanca, Fernando Pessoa, e há lá tantos para trás que nos deixaram tanto, e tem sido interessante porque as pessoas gostam muito e depois escrevem com essas palavras, ou com os temas que eu dou, e as pessoas também escrevem. Em média já estamos a ter 50 participantes por desafio, e há muita gente que começou a escrever nos desafios, que nunca escreveram e começaram a escrever nos desafios. E isso também é um motivo de orgulho para mim, porque é mais uma pessoa que eu vou acompanhar em evolução. Ao longo destes anos tenho acompanhado muitos, jovens e menos jovens, que, como eu dizia há pouco, muito tímidos, que não queriam mostrar, que não queriam, e começaram a fazer este caminho. E hoje têm livros editados e estão muito bem com a escrita. Portanto, e tudo isso Eu tenho uma frase escrita, e até como podem ver aqui atrás de mim, eu tenho algumas frases escritas minhas, provavelmente não conseguem ler toda, mas tenho uma frase que diz: o meu maior sucesso é as emoções. Portanto, o meu sucesso é as emoções, e acompanhar alguém que fica feliz por editar um livro, que fica feliz porque irá sair numa revista, porque fica feliz porque esteve num programa de rádio, fica feliz de ouvir o programa de rádio, portanto, isso é o meu sucesso. E espero em 2015 fazer a coletânea, e estou a dizer espero, porque a maior parte das pessoas já se aperceberam, a rádio ainda está a atravessar um período menos normal, e esperamos até ao final do ano as coisas estarem solucionadas, e está tudo um bocadinho pendente disso. Mas, em princípio, sim, porque a natação adaptada precisa, e nós também já quase que não vivemos sem isso, e então iremos fazer em 10 anos de programa a 9ª coletânea. E já é uma coletânea bem esperada, né? A gente já vai se preparando. Não digo eu não que casa de ferreiro espeto de pau. Então você está sempre lembrando, Adriana, falta enviar o texto, mas no final das contas tudo dá certo, e eu tenho um momento assim que a gente fica naquela expectativa de ir além, quer participar do evento, que é onde a gente encontra as pessoas que normalmente a gente também na nossa rotina não consegue encontrar. Então, além da coletânea, da natação adaptada, que sempre nos emociona, cada atleta, cada família que chega até lá, é também um momento de convívio que é muito bom, e eu sou muito grata por isso. E a Ana Coelho, escritora, é uma outra pessoa também, assim, uma outra vertente da Ana que eu admiro muito, que escreve muito bem, tem vários livros publicados, e ela tem a frase, né, que faz parte aqui da nossa revista: tenho sempre um sorriso para o mundo e uma palavra dentro do silêncio. Ana Coelho, esse silêncio da escritora, conta para a gente mais ou menos como é seu processo de criação, como são seus projetos, como é que está indo a sua parte literária em relação às suas escritas e seus livros. Eu não faço grandes projetos, as coisas vão acontecendo. Eu comecei a escrever de uma forma que depois irão saber na próxima revista. Não vou desvendar já, porque senão depois perde um bocadinho o interesse, porque também há uma parte que falo sobre isso. Eu comecei a escrever, eu desde sempre que escrevia, mas não mostrava a ninguém. Rasgava, deitava fora, até porque não via valor literário. Entretanto, comecei a publicar num site, no Lusopoemas, e comecei a ter contacto com outros escritores. As pessoas começaram-se a abreviar para não me repetir no que já está na revista. E o meu marido escrevia desde os 16 anos, escreve muito bem, mas gosta de estar dentro da gaveta, não gosta de sair da gaveta. E participamos numa primeira coletânea a convite da escritora Dolores Marques, o Tocato Lá, com 16 autores. E depois esta experiência que eu há bocado falava, ver alguma coisa nossa publicada numa coletânea, cria assim estou num livro, não é ego, é uma satisfação. E então e aí nasceu o projeto em que depois foi editado este livro, Nuances de um Silêncio a Dois, que é de Ana Coelho e José António Antunes. E é um livro que está muito interessante. Isto foi a parte da editora, foi a Edita-me, que já nem sequer está a editar livros, e é uma pena, porque também apreciava imenso o trabalho deles. Peço desculpa, Adriana, mas algar para todos. Isto foi o Carlos Lopes que fez,
que criou esta simbiose de a parte do José está a preto escrita a branco e a parte da Ana está a branco escrita a preto. Depois tem aqui um pormenor, na parte do José tem uma folha e na parte da Ana tem uma rosa. Ficou muito giro e é o mesmo tema escrito no masculino e no feminino, ou por uma mulher e um homem, porque as mulheres também escrevem no masculino e os homens também escrevem no feminino. E foi uma experiência que, pronto, e para mim era este o livro. Era este o livro e ficávamos por aí. Mas, entretanto, a vontade fica e as pessoas vão perguntando e nasce o Tato das Palavras. Um conjunto de poemas que eu escrevi há muito pouco tempo, numa fase assim mais cinzenta. Não quer dizer que os poemas sejam cinzentos todos, até porque nos momentos mais cinzentos às vezes temos que ir buscar a parte cor-de-rosa para nos tirar do cinzento. E aí é um bocado a minha escrita, é isso. Eu às vezes publico, ainda esta semana publiquei um poema e houve alguém que fez um comentário. Aquele poema está no livro que foi editado em 2017. Portanto, é de há muito tempo, não é o estado de espírito de agora. E muitas vezes quando eu não estou tão bem, tenho tendência a revisitar textos mais positivos e vice-versa, não sei se me estou a fazer entender. Pronto, e nasce este livro. Quando foi o lançamento deste livro, no Museu João Mário, em Alenquer, que é onde normalmente eu faço os lançamentos sempre em Alenquer, a minha filha, a Cátia Costa, que fez 4 anos do programa Livro Aberto comigo, com o livro mágico, depois fez a magia chamada Carminho, e alguém tinha que ficar com ela, e eu fiquei com o programa e ela ficou a ser mãe, na hora do programa. E ela veio à frente, eu não sabia, e veio ali, disse umas palavras dedicadas à mãe, e fez-me um desafio. Eu gosto muito de desafiar, mas quando me desafiam também gosto de cumprir. E fez-me o desafio para eu mudar de registro. Não a poesia, porque não é aquilo que eles gostam, que ela gosta tanto, e o irmão também não. Mudar de registro. Ela, quando me disse isto, ela tinha a intenção que eu escrevesse livros infantis. E eu disse, não penses nisso, porque eu jamais escreverei livros infantis. E jamais digas a palavra jamais. É uma lição de vida que se vai aprendendo com a idade. E este desafio apareceu e, entretanto, eu escrevi 2 romances, 2 pequenos romances. 2 contos que deram... E Metamorfose ao Luar e Esboços da Consciência. E não sabia muito bem por qual optar, porque gostava de ambos. Na altura, com a editora, enviei, e por que não fazer os 2, porque não eram demasiado grandes, verso e reverso. Portanto, 2 romances num só livro. As histórias não são similares sequer, são bastante diferentes uma da outra. E entro no mundo da prosa, que também gostava de escrever, mas que não é tão apelativa nas redes sociais a nós colocarmos, e nós próprios também nos inibimos, porque se calhar até devíamos partilhar mais e nos inibimos. E esta experiência ficou comigo, e fui depois fazendo outros percursos. Agora já nem sei qual é que foi a seguir. Entretanto, tenho... que eu já não sei de cor, isto é triste. Mas eu queria falar deste livro, e vou falar deste, pronto. Depois vem um outro romance, o Sem Abrigo, Escolha o Destino. E este livro tem a capa da Yolanda Gomes. E depois eu poderei contar, se tivermos tempo, a história de quem é que está, estou a pôr isto ao contrário, de quem é que está nesta capa e como é que nasceu esta capa. Eu fiz sessões de voluntariado na Caixa. Eu estou sempre a fazer qualquer coisa, portanto, além daquilo que se vê nas redes sociais, ou etc., eu estou sempre a fazer mais qualquer coisa. Eu fiz sessões de leitura na Caixa, em Braço de Prata, e eu ia lá fazer leitura aos sem-abrigo em fase de reabilitação, e tenho muitas histórias. E eu não podia comunicar muito com eles, porque para isso eram os psicólogos, era incentivá-los a ler, a ouvirem e a estarem. E ficaram uma série de histórias na cabeça.
uma série de histórias na cabeça, andaram cerca de 3 anos, até que um dia a história saiu. Este livro trouxe-me várias emoções, mesmo, muitas mesmo, porque, e sem desvendar a quem não o leu, sem desvendar muito, as pessoas estão à espera daquela história triste de um sem-abrigo, coitadinho, que está a morrer na calçada, e vão-se encontrar a elas dentro do livro. Isto é o que os leitores me dizem. Portanto, porque normalmente os livros que falam do sem-abrigo contam a história de um sem-abrigo, que pronto, aquela é essa parte. E trouxe-me essas emoções todas, e foi um livro que eu gostei muito de ter escrito e que acho que não tenho esta sensação que não conseguirei superar este livro. Há quem diga que não, isto é o que eu estou a dizer, o que eu sinto. Pronto, depois, entretanto, aqui no meio também tenho o livro que foi a convite do Emanuel Lemonino na coleção Status Quo, As Folhas Após o Vendaval, que foi a seguir àquele. Tenho este livro que fui eu que fiz, que foi, como eu referi há pouco, tentei aprender a paginar e a fazer, e foi uma experiência, a primeira experiência para não agarrar na coletânea e aquilo correu logo tudo mal, fiz este livrinho, em edição da autora, que eu tenho vários pensamentos, e houve uma altura em que eu publicava muito, agora a vida mudou e já não tenho tanto tempo para as redes sociais, e as pessoas gostavam muito dos pensamentos, eu compilei uma série deles e fiz este livro, Entre Palavras, e aí está estes pensamentos, aquele que também está na revista e aquele que eu disse há pouco, que eu gosto muito de ir anotando ideias que me aparecem, que surgem. E isto, aquilo que me estavas a perguntar, como é que surge a minha escrita, é desta forma. Não é nada planeado, vai acontecendo. Depois, editei o romance Não Voltarei, que é... também conta uma história de 3 mulheres e é bastante diferente do Sem-Abrigo, e é um livro também que as pessoas que o leram também encontraram aquilo que eu pretendia passar, a mensagem que eu pretendia passar, e no fundo o que é que se quer, o que é que eu tento passar, tanto em poesia como em prosa, mas mais na prosa. Nós nunca conhecemos totalmente o outro. Esqueçam quem pensa que conhece perfeitamente o outro. Ninguém. Todos nós temos um lado oculto. Todos nós temos um lado, uns mais, outros menos, mas todos temos. Nós damos-nos todos muito, muito bem. Tenho a nossa melhor amiga. Há coisas que nós não lhe contamos. Isto é o que eu acho. Não sei se podem discordar à vontade. E este livro é um bocadinho... Concordo totalmente. E este livro é um bocadinho isso, esta história destas mulheres e do que se passa, e tantas vezes fazemos julgamentos errados a olhar para determinada situação, a ouvir determinada pessoa, e então, pronto, este livro é muito disso. Depois, a seguir, e isto em altura de Covid, em 2021, sim, em 2021, final de 2020 eu revisitei um fecheiro, aquela altura em que não se tem tanto trabalho, porque foi aquele ano assim, e parei um bocadinho as atividades de solidariedade no terreno e etc. Visitei um fecheiro de poemas que eu tinha, que eu achava que eram demasiado íntimos e que não os queria mostrar a ninguém. E depois comecei a juntá-los todos, tirei uns, meti outros, fiz assim uma ordem, e como eu digo aqui, estou a tentar encontrar, fui lendo, e é assim, eu fiz o prefácio, há aqui uma frase que agora me está a escapar, que eu quero dizer, que é: estes poemas tão íntimos e tão... que nós achamos que não nos queremos expor, afinal todos têm estes sentimentos e todos vão encontrar nestes sentimentos, e não nos estamos a expor, estamos a mostrar aos outros estes sentimentos. E então decidi fazer a compilação, edição de autor. A capa é da Edith Melo, uma tela da Edith Melo, e também foi um livro bastante bem aceito. Eu fiz o lançamento deste livro online, através do streaming, com a minha mãe internada à beira da morte.
E aí está, uma grande amiga minha disse-me assim: ó mulher, só tu para fazeres o lançamento. E eu assim, a minha mãe queria e quer que eu continue a minha vida e que eu continue os meus projetos e que vai-se continuar a orgulhar de mim. E se eu me cruzar os braços e me sentar no sofá a chorar, não vou fazer feliz nem ela nem a mim. Sim. E então, a caminhar é que se faz o caminho, não é parados nem de braços cruzados. Podemos cair, temos que levantar, temos que continuar. Claro que não foi a mesma coisa que se tivesse tudo normal. E pronto, e depois de eu ter dito à Cátia que nunca mais escrevia livros infantis, que ela nunca pensasse que eu não sei escrever livros infantis, nasce o Faísca Sem Medo, com a Infinita, portanto, o ano passado, em novembro. Mas, Ana, rapidinho, teve um sem-abrigo depois disso, né? Você fez exatamente, um livro, exatamente, não foi? exatamente. A editora, como eu disse há pouco, fechou e havia muita gente a pedir-me este livro. Pessoas mesmo na UC, que ele estava disponível na UC e que está indisponível, e iam pedindo o livro. E eu decidi fazer uma reedição em edição de autor. E fiz o lançamento em reedição e saiu perfeitamente bem, saiu muito bem. A capa já não é igual, mas é do conjunto das fotografias que a Yolanda tirou para que eu escolhesse. Uhum. E eu pedi à Yolanda, e eu vou contar esta história e peço desculpa. A Yolanda Gomes, que é uma excelente fotógrafa, e eu pedi-lhe, na altura, ela fazia parte dos Remédios do Riso, era fotógrafa nos Remédios do Riso, e o livro Os Bosses da Consciência e Metamorfose ao Lar, os lucros que reverteram para eles. Portanto, os meus livros normalmente têm sempre esta vertente. E eu conhecia através dos Remédios do Riso. E lancei-lhe o desafio de fazer a capa para o Sem Abrigo, porque eu gosto muito de escolher as capas dos meus livros. A editora não deixa ao cuidado da editora, eu mando sempre as ideias. Gosto de fazer nas que faço eu, sou eu que faço, mas na editora gosto sempre, aliás, o tato das palavras é do João Macipo, uma tela também, faço sempre essa parte. E pedi à Yolanda para ela fotografar, fazer a capa do Sem Abrigo, Escolha o Destino. E ela andou, e depois ia para Lisboa, tentar fotografar, fotografou até algumas situações, mas não era bem aquilo. Eu fiz férias durante 20 anos em Porto Covo, e há um palhaço que ainda hoje, ao fim de 30, atua lá, palhaço de rua, o Enano, que o meu filho, que não é nada dessa área, parava a ver o Enano. Ele não via outro espetáculo, não via nada, mas o Enano ele parava a ver. Encontro o Enano nos Remédios do Riso também. Ele fazia parte dos Remédios do Riso. Fazia e faz. Um dia o Enano diz à Yolanda que quer fazer uma sessão fotográfica em Lisboa. E ela, ok, vem ter comigo e vamos fazer. E aparece-lhe vestido de sem-abrigo. Nossa. E ela começa a olhar para ele e diz assim, eu não acredito que isto está a acontecer. E ele não sabia de nada, não fazia a mínima ideia. Portanto, ele aparece assim todo rasgado, com uma mala na mão, e fizeram imensas fotografias. Ele está sempre de costas, tanto nesta como na outra, que temos algumas dele de frente, que também estavam giras, porque ele tem um nariz, e já não fazia sentido para o livro. Sim. E ela não lhe disse nada, tirou as fotografias todas e depois mandou-me, Ana, não sabes o que é que aconteceu, mas temos aqui o Enano, que até faz sentido para a tua vida, vestido de sem-abrigo para as ruas de Lisboa. E depois escolhemos aquela primeira fotografia na Praça do Comércio, que fez a primeira capa, e depois, como era uma reedição, eu quis fazer uma outra capa e fiz com esta fotografia. Portanto, e as coisas comigo vão acontecendo assim, desta forma como aconteceu com esta capa e com outra situação. E agora sim, vem o Faísca Sem Medos, a parte infantil. Sim. E o Faísca Sem Medos é um conto que estava escrito precisamente para eu me meter com a Cátia. Exatamente. Eu tinha escrito já há 10 anos este conto, nessa altura do lançamento do Tato das Palavras, porque queres um conto infantil e eu vou escrever um conto infantil. E ela gosta da tauromaquia e eu sou anti-tauromaquia, não gosto da tauromaquia. Não ando a matar ninguém por gostar da tauromaquia, senão já não tinha filha, mas não gosto. E como ela criou uma história infantil, eu inspirei-me e fiz uma história que foca os maus tratos animais na tauromaquia.
e pedi-lhe para ela ler a história várias vezes no programa, enquanto ela fez o livro mágico, ela nunca leu. Entretanto, partilhei com duas amigas a história, que até também são aficionadas, e disseram, a história está muito gira e isto faz um ótimo livro infantil. Faltava o quê? A ilustradora. Ainda houve aqui uma primeira tentativa, que eu também aprendi bastante com essa moça, que acabou por não ser a ilustradora do livro. Eu vejo, no ano anterior ao lançamento do livro, vejo as fotografias da Susana Veiga Branco, que tinha começado a fazer parte do programa, na Feira do Livro, com o livro dela, Mãe Fala para o Ouvido Bom. E achei o livro interessante, adquiri-lhe o livro. E ela depois partilhou comigo que as pinturas eram dela. E eu assim, então temos aqui... Ok. Lancei-lhe o desafio, portanto, ela podia ser aficionada ou não, acho que é um bocado indiferente, e fez os desenhos. E os desenhos ficaram fantásticos, porque não são agressivos, são muito giros, deram uma vida fantástica ao livro. E andei com este livro pelas escolas, e eu estava aqui a procurar uma imagem, e aqui, exato, esse. Aí, pronto, é abstrato, porque não podia ser muito realista, como o tema. Eu estava aqui, onde é que está a fotografia? Porque eu ia contar a história de uma menina, porque eu estive na pré, portanto, na pré, portanto, os meninos dos 3 aos 6, e eles ficaram muito interessados, até porque a Susana aproveitou os materiais da natureza, depois fizemos atividades juntos, e não me está a aparecer a imagem que eu queria, que é aquela que tem os pauzinhos todos. Peço desculpa, mas eu tenho que encontrar a imagem. E eles, as experiências, nós falamos muito deste tipo de desenho, de aproveitar os materiais da natureza e, claro, aproveitar para falar que não se deve maltratar os animais, que se tem que ajudar todos os seres vivos, etc. E não estou... É essa mesmo. E tenho... Pronto, isto está em página, Adriana? Página 15. Eu comecei de trás, que achei que era um bocadinho mais atrás, entretanto já andei a voar com os pés na terra e já não estava tão sintonizado. E enquanto eu contava e depois comunicava com eles a seguir ao ler a história, há uma menina que me diz, isto ao contrário, é muito estranho, estou-me a ver ao espelho, isto de ver ao espelho é complicado, este é o bravo. Não. Assim, os outros são os que estavam lá, este é o bravo. Portanto, ela conseguiu ver que aqui está o bravo. Portanto, temos ali uma boa visionária da arte. Sim. E ela devia ter uns 4 anos. E foi uma experiência muito interessante ir às salas, contar a história. Isto foi porque a Dona Carminho, o livro foi para a sala dela e a educadora dela leu a história. E ela disse, não és tu que tens que ler a história, é a minha avó. Que lindo. E então a avó foi lá à sala dela contar a história. E a Cátia teve a ideia de levarmos materiais da natureza para depois fazer um trabalho com eles. E eu fiz. E depois todas as salas quiseram. E entretanto fui a uma outra escola e estou disponível a ir às escolas que quiserem que eu vá. Assim haja tempo e arranja sempre o tempo. Mas, portanto, um livro... Tive pessoas aficionadas que compraram um livro e que gostaram imenso. E tive um grupo anti-touradas que compraram o livro através da internet e que depois até fizeram uma publicação na página a dizer que isto está uma forma de mostrar um ponto de vista sem agredir ninguém. Porque muitas vezes nós temos tendência, quando não aceitamos determinada, que é o caso da tauromaquia, o facto de eu não aceitar e de ser contra e de achar que estão a tratar mal os animais, eu não tenho que andar a tratar mal as pessoas que estão naquela situação, porque, claro, é uma tradição, eu acho que a tradição que não vale a pena, mas eles acham. Eu tenho é que mostrar o ponto de vista do o porquê que eu não sou a favor. E não ter que agredir as pessoas, como às vezes vimos, tristemente, quando vão para a porta das touradas e fazem ali, e depois, portanto, também estão a ser violentos. Portanto, não é essa a mensagem que nós queremos passar. A mensagem é que devemos nos tratar todos bem. E depois há aqui um gato que é muito desobediente, que eu pego sempre nessa parte com os meninos, e que não se deve desobedecer. E pronto, e afinal consegui escrever a história infantil. E a história, além de fantástica e educativa também, chama a criatividade das crianças. Eu via
nas feiras também, nas outras apresentações que eu acompanhei, a curiosidade das crianças, a imaginação delas, se tivesse alguma ilustração mais figurativa, talvez não tivesse chamado tanta atenção para elas da Exatamente. história, porque elas viajam, elas veem coisas que nós, adultos, não conseguimos ver. Então, é muito interessante. Isso me lembra o Pequeno Príncipe do Exupéry, né, que é aquele chapéu lá com o elefante. E o livro é mais ou menos isso. Elas viajam nas imagens, o trabalho da Suzana está fantástico, a sua escrita. Enriqueceu muito o livro, depois parece que está a 3D, que ficou assim, uma forma... Está muito bonito, está, tanto isto modéstia à parte, mas e o resultado tem sido bastante bom. E foi uma honra e alegria para a gente estar junto com vocês nesse projeto, porque eu adoro artes. E adoro histórias também. E você é uma excelente contadora de histórias. Aí veio a Suzana a conhecer a Adriana, aí está, porque a vida é isto. É, exatamente. Depois, se não fosse você com o projeto da Cátia, a gente não teria encontrado a Suzana e hoje não estaríamos juntas nesse projeto. É isto que vai acontecendo, que não são coincidências, é o que tem que acontecer e as pessoas vão onde têm que estar. E nós, às vezes, não nos apercebemos disto. Ainda eu estava a ouvir a entrevista da Suzana e estava a pensar exatamente isto, assim, se não fosse aquela fotografia da Feira do Livro, o programa que eu já tinha conhecido, portanto, nada disto estaria a acontecer. Portanto, a capa da revista, etc., que está fantástica, maravilhosa, e a próxima também vai estar com toda a certeza. Portanto, é toda esta ligação que eu me orgulho de conseguir ver e de conseguir que as pessoas que estão à minha volta também se unam, e não quero ninguém só unido a mim, quero exatamente que todos consigamos, de uma ou de outra forma, enriquecer uns com os outros. Enriquecer no sentido de enriquecer a nossa alma e o nosso ser, não enriquecer em termos monetários. Entretanto, quando foi o lançamento daquele livro, quem foi apresentar o livro foi a Cátia Correia, que é educadora e que é a mentora do projeto Comunidade Pés na Terra, e que a minha filha trabalhava com ela, e disse, eu gostava que escrevesse uma história sobre o trabalho da comunidade. E eu assim, esquece, eu não escrevo por encomenda. Não, eu não escrevo por encomenda, não me peçam, porque uma vez pediram para escrever um poema para a defesa de uma tese, para o dossiê, uma amiga minha de psicologia, eu andei alguns 5 meses para escrever um poema sobre o tema que ela me tinha dado, e parece que não é a minha escrita, pronto, fica estranho. Mas pronto, claro que os desafios aí estão, e nasceu o A Voar com os Pés na Terra, que foi lançado, que tem a ilustração também da Suzana, e a Adriana também tem ali. E aí a imagem já puxa um bocadinho mais à realidade, já temos imagens com um bocadinho mais de realismo. Foi lançado no dia em que a comunidade fez 1 ano, também com os materiais da natureza aqui aproveitados e muito bem. E a Júlia conseguiu aqui também um trabalho fantástico com todas as imagens e depois isto envolveu muitas mulheres. E uma queria amarelo e outra queria azul, e outra queria para cima, outra queria para baixo. Pronto. E a Júlia conseguiu, e a Adriana conseguiram aqui o ponto de equilíbrio, porque também faz parte da nossa experiência, ter que fazer cedências e ter que adaptar e estar e fazer sem conflitos. Portanto, Adriana, este é o meu percurso. Vem a seguir, já tenho mais projetos com a Suzana, eu já tenho mais 2 histórias escritas, uma delas, a Desafio da Suzana, provavelmente no próximo ano iremos torná-la real, porque agora temos que deixar estes 2 manos caminharem até virem os outros. Entusiasmei-me com história infantil, eu continuo a escrever poesia, romance ainda não consegui essa, porque romance temos que ter muitos momentos da nossa entrega, e eu depois tenho que entrar dentro da história, porque os meus livros, não sei com as outras pessoas que escrevem, eu entro nas personagens, eu choro com as personagens, eu rio com as personagens. Eu lembro-me de estar num local público sossegado, não era movimentado, era um local público, mas que a qualquer momento podia aparecer alguém e estar a escrever e estar a chorar compulsivamente, parecia que me tinham batido, ou vice-versa, estar-me a rir. Portanto, passar por maluca completamente, mas é viver as personagens.
senão elas não saem genuínas. E aí a entrega já tem que ser outra e toda a dinâmica já tem que ser outra, como é óbvio. Ana, eu acho fantástico esse trabalho, porque não só a Ana tem tudo isso, ela ainda trabalha também e ainda cuida da família. Então, é uma Pois, representante. é que há essa parte, é que as pessoas pensam que os que me conhecem da rádio pensam que eu só faço rádio. Os que veem nos livros pensam, não, eu trabalho das 40 horas semanais para ganhar dinheiro, porque é onde pago as minhas contas, e ainda dou apoio à família, pronto, que a família para mim é primordial. Dou apoio à minha filha, ao meu filho, a todos aqueles que precisam de mim, portanto, é, como diz essa minha amiga bastante chegada, não sabe como é que eu consigo que o dia tenha 24 horas ir fazendo, mas eu digo que é uma questão de gerência e de prioridades, e neste momento às vezes tenho estado um bocadinho mais afastado de determinadas coisas, porque a prioridade ou é esta ou é aquela. Mas também faz falta, porque eu também não me vejo à pessoa que eu fui, porque eu ao longo da vida fiz várias coisas. Eu fiz parte de uma banda filarmónica, portanto, isto só dando exemplos. Eu nunca fui aquela pessoa de entrar de ir para o trabalho, vir para casa, limpar a casa, tratar dos filhos. Não, a parte da arte teve que estar sempre ligada a mim, a fazer qualquer coisa. Porque também é um descomprimir do nosso ser. Nós precisamos desta descompressão. Porque eu penso que as pessoas que só estão focadas neste, e vejo até por pessoas que me rodeiam, vão trabalhar, vêm, parece que não estão a viver. E eu jamais conseguia fazer isso. E tenho, os meus filhos são assim. A minha filha trabalha, dá aulas de dança, faz voluntariado na Nuvem Vitória, a ler histórias infantis nos hospitais, faz uma série de coisas. O meu filho é a mesma coisa. O meu filho está sempre com vários projetos ao mesmo tempo, além da profissão dele, tem sempre este projeto disto, daquilo e do outro, também faz stand-up. E, portanto, acho que foi um contágio que eu lhes consegui passar. Acho que não é mau este contágio, que foi bom. Porque, de facto, fazer a rotina do trabalho, tantas vezes o nosso trabalho se torna aborrecido, monótono, cansativo, problemas, e depois ao menos chegamos a casa e agora tenho que ir ver o trabalho daquele amigo que mandou para o livro aberto, ou tenho que, agora tenho que ir, precisamos disso tudo. E entretanto parece que aquele problema grave do trabalho até desapareceu dali, no outro dia de manhã até parece que já não é tão grave como aquilo que era. E portanto é uma catarse muito boa e ótima para se fazer. E incentivo sempre a todos aqueles que estão nas artes, gosta de escrever, não se iniba. Não tem que ser o prémio Nobel, ninguém está à espera de ser o prémio Nobel, pelo menos. Mas mostrar e encontrar pessoas que se identificam com aquilo que está a partilhar, e nós vamos encontrando ao longo do caminho várias, é maravilhoso. Portanto, continuem a escrever e a partilhar e não se inibam. E, Ana, é exatamente isso que você está falando, e é o caminho também que eu sempre acreditei, independente de qualquer coisa, se tem talento, se não tem, se tem conhecimento ou não, é o que está dentro da gente. E essa forma da gente se expressar no mundo, seja através da escrita, seja através de uma pintura, de um desenho, ou de um canto, qualquer tipo de arte torna a vida um pouco mais leve, né? Isso que você falou, assim, a nossa rotina material é tão pesada. Então, quando a gente consegue colocar num papel um poema ou qualquer tipo de texto, escrever para os outros, né? Não para ser admirado, mas para a nossa... Para nossa Pode haver quem escreva nesse sentido que quer ser admirado, mesmo, mas não é essa. Exato, é a Para mim nossa não é. forma de estar no mundo, da gente poder passar uma mensagem, a gente poder trocar em palavras coisas que às vezes a gente não consegue dizer. E foi por causa disso que eu comecei a escrever. Tinha muita coisa que eu não conseguia dizer, então eu escrevia, e isso é exatamente isso, vai fortalecendo a gente enquanto ser humano, e quando a gente encontra pessoas que possamos partilhar, então isso é uma sensação muito boa, e eu fico muito feliz de ter você nessa nossa jornada, e na minha vida também, e poder fazer parte disso tudo, que eu acho que só isso faz sentido para esse mundo tão complicado que a gente está vivendo, principalmente nos últimos anos, e principalmente agora também.
É verdade, nós muitas vezes queixamos-nos que o mundo está mal e não tentamos melhorar o mundo à nossa volta. E não conseguimos mudar o mundo inteiro, mas conseguimos mudar o mundo à nossa volta, que é o trabalho do livro aberto com a natação adaptada, as sessões que se possam fazer noutras, como eu fiz na CAIS e outros poderão fazer noutros sítios, o estar a fazer um programa com esta consciência que há muita gente, que há um senhor que me liga, quando estávamos em estúdio, quase não se percebe o que ele diz, não faz mal, mas ele... E fica muito contente e diz que quer ser poeta, mas pronto, ótimo, e aquilo é uma alegria para aquela pessoa, portanto, se é uma alegria para ele, é para mim também. Exato. E quem está a ouvir o programa também percebe. Até abrir um espaço para a pessoa falar qualquer coisa, né? Como você faz no programa, como a gente faz nos nossos saraus, às vezes a pessoa só quer estar ali, dar um abraço, ou então quer ali ser ouvida por algum motivo, às vezes nem lê poema, mas comenta alguma coisa que aconteceu. Então, acho que essa partilha é que nos fortalece e que faz sentido vale a para pena. a gente. Depois o resto da qualidade, isso tudo é para os críticos literários, para os não sei quantos, e não faz parte disso. E tá, como eu estava a dizer, eu não fiz projetos nenhuns, e no primeiro livro achei que tinha o sonho, pronto, que a gente faz quando... e agora, um livro meu e do meu marido estava ótimo, mas depois... E agora não me perguntem, portanto, estou a dizer, para o ano, e já tenho estes dois, porque entretanto escrevi duas histórias, uma que a Susana me desafiou-me, deu o tema, outra devido a um acontecimento que aconteceu comigo e com a Carminho, que eu fiz uma outra história, e a Susana já me desafiou com outro tema, portanto eu não sei agora se me vou libertar da área infantil. Mas pronto, como estou na fase da avó... a Carminho vai te conduzir até a adolescência, daqui a pouco você está no infanto juvenil, porque a Carminho vai pedir para que você... Pois, vai começar a pedir, portanto, provavelmente, não sei, agora já não digo jamais, digo provavelmente logo se vê. É isso, Adriana. Eu fico muito contente, Ana, parabéns sempre, você sabe que eu te admiro e gosto muito de você, minha gratidão, e a todos também, se você quiser deixar mais uma mensagem ou ler alguma coisa para a gente encerrar, e um abraço a todos que estão nos acompanhando, e muito obrigada, em breve a gente está junto na edição número 1 da Etc. É isso mesmo, aconselho a lerem, a adquirirem a revista Etc. e a escreverem, como já vou referindo e estou a reiterar e a reiterar para que interiorizem mesmo, leiam, porque ler também é muito importante, porque nós crescemos imenso a ler, é importante a leitura, incentivam, porque aí vem o contágio, como há pouco disse, que provavelmente contagiei os meus filhos com não fazerem só o trabalho deles e estarem ligados às artes, ou fazerem coisas que lhe dão prazer além da profissão, são os dois formados e estão a trabalhar, mas continuam a fazer coisas que lhes dão prazer. O facto de nós lermos, por exemplo, a Carminha anda sempre com livros atrás dela. Claro que não resulta, porque o meu filho lê menos do que a minha filha, foram os dois criados da mesma forma, mas fica sempre ali uma vertente que nós deixamos a sementinha e é a nossa responsabilidade também passar isso aos mais novos. Tirá-los um bocadinho do telemóvel, do computador, nós próprios sairmos do telemóvel, porque às vezes não queremos que as crianças estejam no telemóvel e nós estamos. É muito importante que não estejamos, porque quando estamos com a criança e o telefone está ali só em caso de emergência. Temos que nos consciencializar disto, até porque é importante o livro em papel, que tem sobrevivido, e muito bem, como escreveu o Raul na revista, e é esse prazer que nós sentimos. E esta é a mensagem que eu deixo, que continuem a ler e continuem a escrever e continuem a olhar para o lado e a pôr a mão na pessoa que está ao seu lado, porque consegue mudar o mundo. E só para finalizar, a Ana é destaque da edição número 1. As pessoas até me perguntam como é que você faz essa escolha, né, do destaque da revista. Na edição número 0, e foi por causa a Ana já tinha comentado, da Ana Ato, porque a Ana Ato, na pandemia, ela lançou o primeiro livro dela. A Ana Ato é uma pessoa extremamente tímida também, né, da escrita, e teve a coragem de lançar um livro dela muito bem trabalhado, e numa época em que as pessoas estavam muito receosas, não vou lançar livro, não vou vender, os livros vão ficar parados, e a Ana ela teve essa coragem, conseguiu chegar à marca de 500 exemplares ao longo de uma jornada. Então eu achei que na número 0, como eu não tinha feito nada,
né? Em homenagem à Ana e em gratidão também por ela também ter apoiado a gente muito, que foi uma fase muito difícil para os editores, principalmente, a gente sem lançamentos e sem autores para fazerem livros conosco, foi um período muito difícil. A Ana foi uma pessoa que deu a mão e ajudou muita gente. Então, eu queria fazer essa homenagem à Ana. E também a nossa segunda Ana Coelho, na edição número 1, pelo trabalho que ela faz com a natação adaptada, e não só. Todo o trabalho social que a Ana faz, eu acho que a gente tem que ressaltar, tem que estar sempre lembrando o quanto é importante. Alguns projetos da Infinita também, a gente tem esse caminho social, porque é muito importante a gente olhar para o outro como a Ana fala, a gente dá as mãos. Às vezes um pouquinho nosso, às vezes €1 de cada livro vai ajudar muito alguma situação de alguma instituição, ou enfim. Então, a Ana é o destaque da nossa edição número 1, por esse trabalho que ela faz, não só o trabalho social, mas de agregar, de trazer as pessoas, de fazer com que o mundo fique um pouco melhor no dia a dia de cada um. Quando a gente está com a Ana ouvindo o programa dela da rádio, ou quando a gente está ouvindo a Ana dentro de algum projeto, e como ela reúne esse universo todo de pessoas, não só de autores, mas de seres humanos, e que a Ana tem sempre muita preocupação em relação a isso. Então, a minha gratidão, Ana, e você merece muito, muito mais. Obrigada, Adriana, e tu também. Aqui mesmo uma última para terminarmos mesmo. Estamos numa época comercial e todos nós queremos dar um presente. Não há melhor presente que um livro. E comprem livros dos autores não conhecidos, porque vão se surpreender com a aquisição, e a pessoa a quem vão oferecer vai gostar com toda a certeza, em vez de estarem a usar, porque o livro é um amigo eterno, passa de mão em mão. Portanto, fica aqui, adquiram livros e principalmente autores desconhecidos. Obrigada, Ana. Obrigada a todos vocês. Obrigada eu, Adriana. Beijinho grande. Beijinho grande. Obrigada.